Fala, minha torcida do Fogão, um bom dia pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Já vamos começar essa terça-feira animada, em clima de festa, porque você já sabe, né? O nosso glorioso se classificou para oitavas de finais, aí terá um duelo contra o Palmeiras aí. Você sabe que o Palmeiras já é nosso freguês, então já vai deixando aquele likezão aí para estar nos ajudando. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva. Ativa aquele sininho de notificações, porque hoje o dia está quente, estará cheio de notícia do Glorioso. E vamos acompanhar aqui juntamente com o Futebol 360, onde vem trazendo todas as informações do nosso Glorioso no dia de hoje. No Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 1-0 na tarde de segunda-feira, mas avançou para as oitavas de final do Mundial de Clubes na segunda posição do Grupo B. As duas equipes tiveram ocasiões durante a partida. O time espanhol anotou já nos minutos finais com Antoine Griezmann. Depois da partida, os jogadores do Botafogo destacaram a campanha nessa primeira fase, apesar dessa derrota, antes com vitórias sobre Seattle Sounders e PSG. Sí, en general es eso. Cuando salió el sorteo y cuando salimos de Brasil, posiblemente para el mundo entero tendríamos 10% de posibilidad de pasar en este grupo. Unos porque no conocen el fútbol brasileño y otros porque no conocen este equipo y este grupo. No dejamos el Atlético generarnos muchas oportunidades. Después lo que no me gustó fue la segunda mitad, porque es normal, el Atlético de Madrid buscaría el resultado. Nuestro equipo, con el cansancio y con la parte mental de que solo quedan 45 minutos y empiezas a jugar con el resultado general de la clasificación, empiezas a bajar más de lo que me gustou. A gente se preparou muito bem, creio que a gente conseguiu impor no jogo que a gente vinha treinando. A gente conseguiu defender bem, tomamos um gol no final, mas claro que estamos preparados para o próximo jogo agora e pode vir o que vier. Muitas pessoas já desacreditavam da gente, grupo da morte, falaram que ia ser fácil, mas dentro do grupo ninguém desacreditou e a gente sabia da dificuldade que ia ser, mas graças a Deus conseguimos fazer nosso papel e sair com a classificação. A gente jogou muito bem, todos duvidavam da gente, porque é um grupo muito difícil, então desacreditado, a gente foi trabalhando em silêncio e muito feliz também por essa classificação. Agora temos mais 4 finais pela frente, ver o adversário que a gente vai pegar para estudar o adversário e fazer uma excelente partida. O Atlético de Madrid terminou com 6 pontos, assim como o PSG e Botafogo, mas com saldo de gols inferior nos duelos entre eles, por isso a equipe espanhola acabou sendo eliminada. Os jogadores reclamaram um pouco de uma jogada ainda no primeiro tempo em que pediam um pênalti, mas a arbitragem antes disso viu uma falta no zagueiro Jair. No sé, no he visto las cosas, lo del tema de los penaltis y eso no sé, pero seguro que si tendríamos un penalti en primera parte y si marcaríamos podría ser un poco más fácil luego en la segunda, pero hemos entrado a la segunda parte con 0-0 y marcar 3 no es fácil contra un equipo que está defendiendo bien y los árbitros pues toman las decisiones que toman y não pode ser muito mais. O Botafogo segue viagem, sai da Califórnia, vai para a Filadélfia, onde no sábado joga pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Valeu, amigo André Linares, trazendo as informações do Botafogo. Me chamou a atenção, André, Eugênio, você que nos assiste, o Oblak, goleiraço do Atlético de Madrid, repetindo o que já tinha feito o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Henrique, elogiando o sistema defensivo do Botafogo, a marcação do Botafogo. Então, depois do campeão da Champions, o técnico Luis Henrique, agora foi o Oblak do Atlético de Madrid dizendo, era difícil a gente fazer 3 gols num time que estava se defendendo e se defende tão bem. Mérito do Fogão. Como disseram os jogadores ali, contra tudo e contra todos, ninguém acreditava, ninguém apostava no Botafogo e é verdade. Não vai dizer aqui o senhor André Donk, o senhor Eugênio Leal, ou o senhor Abel Neto, que está soltando a voz aqui, que alguém aqui apostava que o Botafogo ia classificar. Não, Nem torcedores do Botafogo, não, aqueles mais apaixonados, mais fanáticos,
Sempre apostam. Mas tá aí o Botafogo, ninguém acreditava e tá nas oitavas, André. E não era nenhum menosprezo ao Botafogo. Você tá falando do time que joga o melhor futebol do mundo, o PSG, hoje, e o Atlético de Madrid, ainda que tenha muitos problemas, a gente viu, time no repertório limitado, né? Levantando muita bola na área pro Sorloth dar casquinha para alguém conseguir a finalização. Quando precisava rodar, infiltrar, não tinha muitas alternativas. Mas você está falando de um time que pagou o que pagou para tirar o Julián Álvares do Manchester City, que tem um Depou titular de seleção argentina. O Griezmann não está na melhor fase da carreira, mas olha a trajetória que ele construiu. Caiu na segunda metade da última temporada, mas ainda assim é um campeão do mundo, um dos grandes nomes da história desse clube, que entra no segundo tempo. Você está falando o Oblak, um dos melhores goleiros do mundo. Assim, o Atlético de Madrid tem mais dinheiro, tem um elenco com opções de maior destaque que o Botafogo. E o Botafogo, para mim, fez um jogo bom ontem. Fez um jogo equilibrado, começou melhor que o Atlético de Madrid, até tendo mais posse de bola no começo, criando boas oportunidades. O Igor Jesus, monstruoso mais uma vez. É um dos destaques do time. Conseguindo segurar no pivô muitas vezes, gerando oportunidade. Ele que dá o passe ali para o Savarino na grande chance do Botafogo no começo do jogo. Depois o Atlético cresce ao final da reta final do primeiro tempo, com o Depou, acho, conseguindo ditar um pouquinho mais o ritmo, mas ainda assim com tantas limitações. E aí o Renato Paiva fala, eu concordo, com o Atlético Madrid pensando no resultado, os jogadores do Botafogo sabendo o que precisava, baixa um pouco mais a marcação, e aí na base do abafa, ali na reta final, consegue o gol da vitória, mas acho que pensando em desempenho, foi um bom jogo do Botafogo, equilibrado, caiu 1-0 para o Atlético, poderia ter sido perfeitamente 1-0 para o Botafogo, se defendendo bem. Acho que não se defendeu tão bem como contra o PSG, mas ali pedir aquele nível de defesa, ali beirou a perfeição. Ali, desculpa, é muito difícil você repetir aquele tipo de partida. E é até bom a gente olhar, também para colocar às vezes, as coisas no lugar. Porque às vezes o Botafogo, o nível de atuação que teve contra o PSG, mereceu vencer, mas aí já virou favorito contra o Atlético de Madrid. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Exigir que seja o padrão de atuação. Não, acho que é muito complicado que você repita, ainda mais contra um Atlético de Madrid. Parece às vezes o torcedor, olha, é bem a cara do Botafogo, ganhar do PSG e perder do Atlético de Madrid. Calma, o Atlético de Madrid dificílimo enfrentar é dificílimo, né? Também, né? Parece que virou um time comum e não é por aí. Não é por aí, assim. E acho que o Botafogo conseguiu fazer um jogo extremamente competitivo, em que, faltando 5 minutos, ele já estava classificado e estava jogando pela liderança num grupo que, de fato, ele não era o favorito para passar e conseguiu com muitos méritos. Independentemente do que aconteça com o Flamengo, com o Fluminense, para mim o Botafogo já conseguiu a melhor participação dos brasileiros na fase de grupos, porque até fazer um... Tinha o grupo mais difícil, né? Um paralelo ali com a ginástica. Você tem a nota de partida e a nota de execução. A nota de partida do Botafogo era muito alta, muito alta. Você pode falar assim, o Flamengo foi protagonista contra o Chelsea, tudo bem, mas o que o Botafogo jogou com nível de dificuldade, para mim ele já é o brasileiro que mais chamou atenção nessa fase de grupos. Então acho que tem muitos elogios a ser feito e, de fato, de defesa o Atlético de Madrid entende para poder elogiar. O que fez o sistema defensivo do Botafogo, aí eu acho que é um mérito coletivo. O Alan acho que tem sido uma grande escolha, né? A mudança tática foi fundamental, mais um grande jogo dele. Eu quero falar do coletivo, mas não dá para não falar do individual. A dupla de zaga, Jair, principalmente o Barbosa, o que tem jogado nesse Mundial é um negócio espetacular. Então, mesmo com a derrota, a primeira e única até agora de um brasileiro no Mundial, eu faço elogios à atuação do Botafogo. Não foi brilhante como contra o PSG, mas exigir isso todo jogo é complicado. Acho que ainda foi uma boa atuação. Para você, André, já que você citou a dupla de zaga e você elogiou o Barbosa, intervenções defensivas 76. É o líder do quesito no Mundial. Não é no jogo de ontem, no Mundial. Duelos vencidos, 21, aí ele está em quinto. Desarmes, 11. Rebatidas, desarmes, rebatidas, bloqueios de finalizações e intervenções defensivas. Ele lidera todos esses quesitos no Mundial, amigo André. O defensor do campeonato? Até aqui, sim. Pelo que ele tem jogado e o nível de dificuldade que ele tem enfrentado, eu acho que os americanos gostam, né, desses Defender of the Year, tem muito na MLS, na NWSL.
Por enquanto, o Barbosa seria a minha escolha. Eugênio Leal, sua análise do jogo, da classificação, da participação do Fogão até aqui e de Alexander Barbosa. Tem muita coisa para você. Vamos lá. Qual foi a primeira pergunta? Coletiva, né? Quer começar com o Barbosa? Fique à vontade, amigo. Barbosa muito bem. Mais uma vez. Acho que ontem, em alguns lances, assim, ele passou um pouco do ponto. Embora a atuação tenha sido... Flertou com o amarelinho ali, né? Tem uma bola que ele dá uns tapas assim no chão. Com o amarelo. De bobeira ali, não havia necessidade nenhuma. E o árbitro não deu cartão amarelo. Logo depois, ele dá um carrinho. Né? Ele tinha saído, estava voltando, dá um carrinho. Ali eu acho que caberia o amarelo. E ele se livrou. O árbitro, aliás, o filho do Simeone saiu reclamando muito da arbitragem no jogo de ontem. Eu acho que nesses dois casos ele poderia... Tem um que ele bota a mão, o Llorente vai à loucura. Que fica, botou a mão! Mas isso não é novidade, né? O Barbosa, ele é muito bom jogador, mas de vez em quando ele... Já aconteceu na Libertadores. Sim. De vez em quando ele passa do ponto. Ele erra um pouquinho o tom. Mas lá atrás, uma fortaleza realmente, tem tido um belo campeonato. Quanto ao jogo de ontem, acho que o Botafogo não conseguiu fazer a atuação perfeita como fez contra o Paris Saint-Germain. Teve uma boa atuação, mas, por exemplo, não matou quando tinha que ter matado. Aquela bola logo aos 9 minutos do contra-ataque do Savarino, ele entra cara a cara com o goleiro e ele finaliza mal. Ele está do lado esquerdo e parece que se ajeita para chutar de direita. Ele chuta de canhota. Tudo bem, chutar de direita não é o problema. Só que ele chutou mal. Se chuta bem, ele poderia até tentar o lado que ele tentou, ou tentar o lado de cá, que acho que surpreenderia o goleiro. Olha aí, ó. Olha lá. Podia tentar chutar em paralelo, não. Era uma bola para chutar de canhota, né? Eu também acho. Era uma bola para chutar de canhota. Dava para fazer o gol de direita? Dava, mas acho que de canhota era o melhor caminho. Mas eu acho que ali o Botafogo, nessa jogada contra o Paris Saint-Germain, na chance que teve assim em arrancada, fez o gol. A bola desviou no pátio e tal, fez o gol. E ontem teve uma segunda chance no cruzamento do Cuiabano pro Igor, né? O Igor Jesus se antecipa, a marcação bate, e aí o Oblak faz linda defesa, ali não tem muito o que reclamar. Tem um goleiraço do outro lado, né? Então vai fazer o quê? Mas acho que o Botafogo, ele perde um pouco do foco a partir das substituições. Quando, por exemplo, sai o Vitinho e entra o Matheus Ponte, não é o mesmo nível, sabe? Porque a exigência para ter aquela atuação tão perfeita como teve no primeiro jogo é de que esses jogadores estejam muito dentro do espírito, do clima do jogo. Então, quando sai o Alex Telles, o Cuiabano, e sai o Savarino, entra o Montoro entrou bem. Mostra muita qualidade técnica. No plano em que ele tem a posse de bola. Sem a posse de bola, o Botafogo cedeu um pouco de espaço por aquele lado, né? Porque eles saem os dois ao mesmo tempo. Os dois jogadores que fechavam o lado esquerdo, o Alex Telles e o Savarino. Os dois saem juntos. Aí você troca a dupla daquele lado. E o gol sai por ali. Uma jogada do outro lado, mas finalizada justamente ali onde, teoricamente, estaria o Cuiabano. Ele estava um pouco mais para cá. Então, são detalhezinhos. O Cuiabano é um jogador que tem muita força ofensiva, mas defensivamente o Alex Telles tem mais experiência de posicionamento que ele. O Matheus Ponte também, que quando entra no lugar do Vitinho, que sai machucado, ele não tem a paciência para começar a construção de jogada que outros jogadores têm. Então, o time titular, ele está muito azeitadinho e tem a experiência suficiente para não rifar a bola, não acelerar o jogo quando não tem que acelerar, sabe? Segura, toca o passe, acerta aqui, procura quem está melhor posicionado. O Botafogo, a partir das substituições, ele perdeu um pouco dessa coesão que ele tinha. Isso, mesmo quando ele saía para o ataque, ele ontem tentou sair mais, especialmente a partir da metade do segundo tempo. Talvez ele tenha sentido o Atlético um pouco cansado e tal. Ele falou assim, vou sair, dá para sair um pouco mais. Ele saiu mais vezes, mas aí quando passava do meio de campo, tinha alguma dificuldade para se conectar, para entender os passes melhores. Depois sai o Arthur, entra também o Santi. Falta um pouco do entrosamento que tinha antes. E nisso ele começa a dar um pouco mais de liberdade para o Atlético. E é nesse cenário que acontece o gol do Atlético. Porque até então, o Botafogo tinha criado as duas grandes chances de gol, a do Savarino e a do Igor Jesus. E o John praticamente não tinha tocado na bola. Ou não tinha feito defesas. E aí, naquela reta final, o time perde um pouco
aquela sintonia perfeita, e é justamente quando sai o gol do Atlético, numa jogada muito boa do Julián Álvares pela esquerda, e ele cruza e ele consegue achar livre o Griezmann do outro lado. E a gente olha assim, muito simples fazer o gol do Griezmann, né? Parece muito simples. Só que tem muita gente que ia dominar a bola, ia tropeçar, ia cair, ele simplifica. Toca de primeira com o pé esquerdo. O jogo do Palmeiras ontem, teve um contra-ataque lá do Inter Miami pelo lado esquerdo, cruzou a bola, aquele Fafá que entrou. Sim. A bola na pequena área, ele foi dominou de canela. Tropeça, cai por cima da bola e tal. O Griezmann bate de primeira. Bate de primeira, resolve. Sabe, não dá chance. É a diferença do nível técnico, né? Do jogador, que é diferente. O Griezmann não vive o melhor momento da sua carreira, mas ele tecnicamente sobra. Olha só, o Cuiabá tinha que estar ali, ó. Estava no meio da área, no lugar onde já estavam os zagueiros do Botafogo. Ele tinha que estar fechando o espaço do outro lado. Deixou o Griezmann livre. No mínimo, ou para desviar a bola, ou para tentar bloquear o chute. Muito Talvez não mérito impedisse do o gol. Álvares, né, Eugênio? No gol. Muito mérito do Julián Álvares, né? Sim, é muito bom jogador, mas é isso. Enfrentar o Botafogo, a pessoa fala, mas o time do Atlético de Madrid não é um time tão criativo. Sim, é um time que fica muito mais à vontade jogando na transição do que tendo que construir diante de uma defesa de linha baixa, de bloco baixo. Mas só que o Botafogo ele conseguiu contra o Paris Saint-Germain e na maior parte do jogo contra o Atlético de Madrid fazer um bloco que dificulta muito a criatividade. Dificulta muito você gerar jogo por dentro daquelas linhas. E aconteceu muito o que eu falei, né? Alguém do Paris Saint-Germain chamou de rocha, não foi? Ou foi? Não foi. Foi na mídia. No texto do Diário AS ontem. Foi no Diário AS, é verdade. Ontem foi muita gente falava sobre isso de manhã, de muitas vezes o Gregóry baixar e fechar ali como um terceiro zagueiro para bloquear aquele espaço da área, porque o Atlético jogava com 2 dentro da área, ao contrário do Paris Saint-Germain. Então funcionou bem em alguns momentos. Você falou o nome, hein? Gregóry. É um problema para o próximo jogo. Gregóry e Vitinho, né? Que saiu com lesão muscular. A gente não sabe a gravidade, o nível da lesão do Vitinho, mas é um jogador importante também para manter essa coesão do Botafogo, essa experiência, sabe? A tranquilidade diante do jogo difícil. Esses jogadores mais experientes, como o Vitinho, como o Marlon, como o Gregóry, como o Igor Jesus, como o Savarino, como o Alex Telles, como o Barbosa, eles conseguem manter os nervos no lugar e tomar as decisões corretas. Alguns que entram no lugar deles, às vezes, ficam meio avoados. Ou eu estou tendo uma falha de memória? Embora seja um bom jogador. Não foi ele que foi expulso no início do jogo da final da Libertadores? Foi o Gregóry foi logo no primeiro lance. Foi o Gregóry, né? Então não tô errado, achei que eu estava enganado. E o Botafogo se superou sem ele, com 1 a menos. Vai ter que agora achar um substituto. E aí, como é que fica para esse jogo contra o Palmeiras? Entra quem? Então, vai lá. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras, a tendência é que entre o Alan mesmo. Sim. Que fique o Alan no time. Se ele quiser, por que eu estou colocando o Alan? Porque acho que para o jogo contra o Palmeiras, o Botafogo não jogará como jogou diante dos times europeus, com 3 volantes. Acho que ele volta a ser o Botafogo que a gente conhece do Campeonato Brasileiro, com 2 volantes e tendo mais um jogador à frente. Aí ele vai jogar o jogo dele. Porque essa solução de 3 volantes... Então você está pensando Alan e Marlon Freitas, é isso? E mais um cara na frente para substituir o Gregóry e um cara mais ofensivo. É como o Botafogo joga normalmente, né? Porque nessa formação ele tirou aquele meia central, tá? É um 4-2-3-1, que é a formação básica do Botafogo. Gregóry e Marlon Freitas, o Marlon saindo um pouco mais, né? Um aberto na direita, outro aberto na esquerda, às vezes com 2 centroavantes. Esse Botafogo tem acontecido com maior frequência. Do Renato Paiva, em alguns momentos jogou com 2 centroavantes. Como foi na estreia do Mundial, Igor Jesus e Mastriani. Depois sai o Mastriani, ele bota até Arthur Cabral e o Joaquim Correia. Então, peraí, você está imaginando Marlon Freitas e Alan, Arthur, Savarino e mais um no meio. Aí você pode ver se entra o Montoro, que tem qualidade técnica. Aí você pode até colocar o Savarino centralizado e alguém aberto na esquerda. Pode abrir alguém na esquerda. Pode ser o Cuiabano. Pode ser o Cuiabano. Alex Telles e Cuiabano. Ele tem essas possibilidades. Ou ele pode botar mesmo Arthur Cabral e Igor Jesus na área. Aí vai depender do plano que ele tiver pro jogo. Você imagina que ele vai sair mais
não vai ser tão só defensivo contra o Palmeiras como foi contra os dois europeus. Acho que ele vai jogar o que é o Botafogo. É isso? O Botafogo foi muito diferente do que ele está acostumado a fazer aqui no Brasil nesses 2 jogos, porque ele entendeu a dificuldade, são times de um nível diferente, e ele fez um plano de contingência para enfrentar aqueles 2. Eu acho que contra o Palmeiras ele vai jogar o jogo dele, que é o jogo que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Até porque você não vai conseguir manter a estrutura dos 3 volantes que funcionam muito bem nesses jogos. Assim, eu também acho que já seria um jogo para você cogitar mudar taticamente. Mas o Alan tem feito bons jogos no Mundial, né? Ele estabeleceu muito bem no time. A partir do momento que você não tem essa possibilidade dos 3 com a suspensão do Gregore, me parece um caminho natural você fazer essa mudança. Mas aí chama atenção isso, porque você tem várias opções. Você pode ter um time de mais força pelo lado, com o Cuiabano e centralizar o Savarino. Pode ter um time mais técnico colocando o Montoro. Você tem a possibilidade, que eu admito, eu não iria muito por esse caminho de ter os 2 atacantes, né, com o Mastriani ou o próprio Arthur Cabral. E tem esse desafio do Botafogo, que até o Eugênio tocou, da questão do banco e às vezes ter dificuldade. Porque mais do que em alguns setores da questão da diferença do reserva e do titular, embora acho que em algumas posições diminuiu essa diferença com a movimentação que fez, mas são jogadores que estão chegando, que às vezes... Para mim, o principal exemplo disso é o Joaquim Correia. Eu não tenho dúvida que vai ser importante no Botafogo, foi uma boa contratação, mas acabou de chegar, entrou até jogando mais pelo lado, que para mim acho que é mais para ser no 4-4-2 ele ser o segundo atacante, né? Para jogar atrás do Igor Jesus, no caso vai ser o Arthur Cabral, a gente imagina para o segundo semestre. Então tem a falta de conhecimento desses jogadores. Não, então, é claro que cada caso é um caso, cada jogador é jogador, mas estamos falando do Botafogo. Se a gente pensar os outros 2 times gigantes brasileiros dos últimos tempos e atuais, que também estão no Mundial, o Jorginho acabou de chegar. Acabou de chegar, é verdade. No Palmeiras tem jogador que jogadores que chega acabam de chegar, Emiliano Martins, se eu não me engano. Chegou e joga. Não tô falando que a necessidade, às vezes, vai surgir. Vai obrigar o cara. Acabou de chegar, já vai jogar, amigo. Exato. Mas, assim, eu só tô pontuando que, em alguns casos, pode ser que o cara demore para se adaptar. O do Correia ficou nitidamente assim, que ele não tava... Não tá em casa ainda? Ele não tava em casa. Ele e o Cabral foram jogadores nulos no jogo contra o Seattle eu acho que Sounders. passando muito por isso, não que seja uma regra. Mas eu gosto mais da ideia de um 4-2-3-1 também, pensando pro jogo contra o Palmeiras. Agora, se ele quiser manter esse trio de volantes, ele coloca o Newton, que é o jogador que tem entrado na posição ali. São jogadores ou torcedores palmeirenses que falam? Jogadores? Então, porque o jogo do Botafogo foi à tarde, a gente viu, inclusive, na entrevista ali, o Cuiabano falando, independentemente de quem a gente foi enfrentar, porque o Botafogo, quando acaba o jogo, já classificado, não sabia quem seria o adversário. O Palmeiras terminou o jogo já sabendo que ia enfrentar o Botafogo, então temos jogadores do Palmeiras falando sobre o confronto. Vamos lá. É dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid, portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras 2, sinceramente. Importante a gente destacar o que o futebol brasileiro tem feito aqui, então a gente vai ter, né, um brasileiro nas quartas de finais, então isso também valoriza o nosso futebol, mas óbvio que quem não passar já sabe que vai ser pressão, já sabe que vai ser difícil, a gente tem que encarar e conviver com isso, porque isso faz parte da nossa jornada, isso faz parte do nosso futebol, a gente tem que saber lidar com isso. Talvez seja o jogo mais chato do campeonato, porque os 2 times se conhecem de jogar junto, jogar contra lá, já estão nessa rivalidade há alguns anos aí, então vai ser aquele jogo de estudo de um lado para o outro, porque vim de lá do Brasil até aqui para ser eliminado por um brasileiro, né, Como é que é? Ou se classificar em cima do brasileiro, mas vai ser um grande jogo, com certeza. Marcão, uma figura, ídolo histórico eterno do Verdão. E ontem estava no pós-jogo lá na Cazé TV. Uma figura muito engraçada, o Marcão. Se enfrentam nas oitavas Palmeiras e Botafogo em 3 jogos neste Mundial de Clubes. A gente tem aí a campanha dos 2. O Palmeiras terminou na liderança, não perdeu, uma vitória e 2 empates contra o Porto e contra o Inter Miami, ganhou do Al Ahly.
Aproveitamento 55,6%. Em 3 jogos fez 4 gols e sofreu 2. O Botafogo, em 3 jogos, fez 3 gols, também sofreu 2. Terminou em segundo num grupo dificílimo, com o Seattle, Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. E teve só essa derrota de ontem para o Atlético de Madrid. E o aproveitamento do Fogão é 66, é isso? Isso. 66,7%. Amigo André, e esse confronto? Eu vi que você estava ansioso para falar do confronto, agora você vai soltar a voz. Não, vai ser legal demais. Assim, e o Eugênio abriu bem, né, o programa falando disso, da proporção que tem aumentado, da rivalidade, da forma como o Palmeiras ganhou o Brasileiro de 23, da disputa mais uma vez no Brasileiro de 24, assim como na Libertadores. E sinceramente, respondendo a pergunta, eu não consigo enxergar favorito. É inegável para mim que o Botafogo fez uma fase de grupos consideravelmente superior à do Palmeiras em desempenho, considerando a dificuldade do que tinha, do futebol apresentado, mas vira a página, é outra história. E assim, a gente até falava que... Não é nem mata-mata, né? É um jogo só, exato. É mata. E assim... Mais difícil você opinar e palpitar, né? E eu falei, o Palmeiras fez um jogo ruim ontem, mas estranho. Então, isso mostra que não é o padrão. Então, eu não acredito que vai repetir o cenário, o que foi apresentado diante do Inter Miami. E assim, o que ganha também, e acho que é um fator que não pode ser ignorado, uma carga psicológica muito grande. O Marcão falou brincando, mas é verdade. Você ter uma eliminação para um brasileiro é uma vitória que vai ficar marcada para a história. O torcedor sempre vai lembrar, porque uma coisa é você cair para cruzar... Não me entendam mal, não estou falando que para o Palmeiras era melhor pegar o PSG do que pegar o Botafogo, porque a eliminação... Mas a chance de você passar seria muito menor. Então, assim, lógico que é mais... O Marcão falou ali em tom de brincadeira e tal, mas é um brasileiro, mas é um brasileiro fortíssimo. É um fortíssimo. Não, o que eu quero dizer não é que... virou uma decepção se for eliminado. Mas a marca que deixa uma eliminação para qualquer um dos dois é muito forte. Porque ali é o torneio mundial que reúne todo mundo e você acaba caindo para um rival. Isso vai ficar muito marcado positivamente para quem passa e negativamente para quem caia, ainda que não seja uma derrota, um vexame, longe disso. Então. Mas, assim, se você pegasse o PSG, a chance de você passar seria muito menor. Então, acho que tem essa carga psicológica que acho que vai ser determinante. Mas, para mim, zero a fase de grupos e é 50-50. Tem acontecido tanto esses confrontos brasileiros em Libertadores, em oitavas, em final mesmo, né? Em quartas, em semi, que eu acho que eles já estão acostumados. É claro que o Mundial já é uma novidade, né? Você pegar um brasileiro pela frente... Até porque no outro formato lá do Mundial era um brasileiro só, um sul-americano só que ia, então não tinha como você enfrentar outro. Mas eu tenho dificuldade também para apontar favorito, porque para mim não tem favorito. Pode me chamar de mureteiro. Se isso é ser mureteiro, então eu estou sendo. Não tem favorito. Nesse jogo aí, nesse confronto, se der Palmeiras é normal, se der Botafogo é normal. O Eugênio já está olhando, vocês não estão vendo a imagem? Vocês estão com a imagem das torcidas, não estão vendo a cara do Eugênio rindo para mim. Então eu quero ver ele apontar um favorito agora, vai? Tá rindo? Quem é favorito? Quero ver o senhor rir agora. Fala aí, vai. Seu mureteiro! Gostou? Hoje eu sou mureteiro, não tem favorito não para mim. Para você tem? Não tem, absolutamente não tem. Mureteiro! Seu mureteiro. Você gosta de chamar os outros de mureteiro, você acabou agora me dei mal, hein, Eugênio? Assumindo dessa vez. Me assumi mesmo. Porque, assim, são circunstâncias diferentes, são estratégias diferentes, cada jogo tem uma história. O caminho do Palmeiras foi um caminho diferente do caminho do Botafogo. O Botafogo saiu das suas características para enfrentar dois adversários muito difíceis, agora tem que retornar para essas características, acho que vai. O Palmeiras esteve abaixo do que se imaginava, para mim, especialmente nesse último jogo, mas teve forças para ir buscar o resultado que ele coloca em primeiro lugar. Você dizia, né, o Donk, a campanha do Botafogo, até na pontuação foi melhor, né? O Botafogo fez 7 pontos, mas ficou em segundo lugar no grupo dele, né? Enquanto o Palmeiras... O aproveitamento ali era melhor, você viu? 5 pontos e ficou em primeiro lugar. O aproveitamento na tabela... Era melhor do Botafogo. É melhor do Botafogo. Sim, o Botafogo fez mais pontos que o Palmeiras. O Botafogo ganhou 2 jogos e
e perdeu 6 pontos, desculpa, né? Não empatou ontem, perdeu ontem. E o Palmeiras ganhou um jogo e empatou 2, 5 pontos. Ainda assim, o Palmeiras classificou em primeiro e vai para esse jogo na Filadélfia. Vai haver, até ontem falava sobre essa possibilidade de cruzamento, de os dois eventualmente pegarem o Flamengo na fase seguinte. Seria se o Botafogo fosse o primeiro e o Palmeiras o segundo. Sendo dessa forma o Palmeiras em primeiro, aí eles vão para o outro lado da chave e não enfrentam o Flamengo numa eventual partida de quartas de final. Mas é um jogo que tem essa dimensão, virou um clássico, mais do que já foi um dia, né? Nos últimos anos, eu acho que a partir daquela virada do 4-3 lá no Newton Santos, em que o Botafogo faz 3-0, o Palmeiras vira e ali começa a caminhada para ser campeão e o Botafogo despenca para terminar em 5º lugar no campeonato que estava na mão dele, ali começa um foco entre esses dois times. Começa uma nova história dentro do duelo, do confronto de um século quase entre Botafogo e Palmeiras. E isso vai ganhando força. Aí tem toda aquela confusão do John Textor, que vai a público dizendo que tinha provas de inteligência artificial, de que o campeonato tinha sido armado para o Palmeiras, e não provou havia nada. manipulação de resultados e tal. E, obviamente, não provou nada, porque ele não tinha prova alguma. Aquilo foi uma falácia, foi, para mim, a grande baixa Envolveu envolveu jogadores do São Paulo também. E de outros clubes, até do Fortaleza ele envolveu, né? Então, para mim, foi o péssimo momento do John Textor na passagem dele pelo futebol brasileiro. Depois ele levou-se até a CPI e tal. Aí o Botafogo foi campeão ano passado, não tocou mais no assunto. O Botafogo foi campeão brasileiro, esqueceu tudo que ele tinha falado antes. E da Libertadores eliminando o Palmeiras nas oitavas. Então, aí o Botafogo vai para esse duelo com o Palmeiras. 2 jogos também muito emocionantes. O Botafogo consegue a classificação no jogo de volta no Allianz, que teve um gol anulado na última hora, que levaria a decisão para os pênaltis. Uma bola na trave do Gabriel Menino, lembra? No último lance do jogo, né? O Botafogo passa. Depois tem a disputa entre eles no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Botafogo consegue vencer o jogo no Allianz também, nas últimas rodadas, que é o jogo que praticamente decide, né, para o Botafogo o título brasileiro do ano passado. A gente está vendo aí justamente, acho que é o duelo das oitavas de final da Libertadores, isso. É da Libertadores, isso. Da Libertadores. E então eles viraram rivais diretos. Se a gente tem, desde 2016, né, um protagonismo no cenário brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, isso está muito marcado, está muito colocado, criou-se até uma rivalidade maior do que sempre houve, e essa sempre houve. Mas virou um novo jogo foco do futebol brasileiro. Sim. Esse entre Botafogo e Palmeiras. E a gente vai agora colocar esse jogo para o mundo ver. Isso é muito legal. Aos olhos do mundo, hein? É muito legal. Legal, né? E vai ser com certeza um duelo de estratégia. A gente tem falado muito, né, do futebol sul-americano versus futebol europeu. Nesse caso, são os 2 times brasileiros que têm técnicos portugueses. Né? O Abel Ferreira e o Renato Paiva. O Botafogo tem apostado muito em técnicos portugueses, né? Já é o 4º nessa sequência aí do John Textor. Luiz Castro, o que está no Benfica lá. O Bruno Lage, que está no Benfica agora. O Arthur Jorge, ano passado, e agora o Renato Paiva. E tem conseguido, à exceção do Bruno Lage, bons desempenhos com os técnicos portugueses, assim como o Palmeiras, que tem um só. Até antes disso, né? Já estava lá o Abel Ferreira. Mas eu acho que cada um vai montar uma tentativa de armadilha para o outro nesse jogo. Qual? Quais? Vão tentar tirar soluções, ideias, para a gente, para que seja surpreendido, né, o outro técnico. E eles têm material humano para isso. Então, vamos ver que coelhos cada um deles vai tirar da cartola. A gente tem falado sobre as escalações do Palmeiras. Pode ser que saia alguma coisa completamente diferente para o jogo com o Botafogo. E agora há pouco eu especulava as possibilidades do Botafogo. Hoje é terça. Até sábado nós temos, então, ainda quarta, quinta e sexta para perguntar: vai jogar
Flaco Lopes ou Vitor Roque? E a discussão acho que é bem... Antes, pra mim, tinha um ponto bem Se quiser claro. falar sobre isso já, pode falar. Pra mim o Flaco deveria ter sido titular de fato ontem, pelo momento, pela característica do jogo. Agora você tem duas estratégias diferentes. Vai tentar ter alguém que atrai a marcação do Botafogo para fora da área, como o Vitor Roque, alguém para disputar pelo alto, ainda mais com uma zaga do Botafogo tão alto. Eu acho que não tem uma escolha errada nesse sentido. Acho que você tem duas estratégias, dois caminhos para onde ir. Então, assim, se antes eu defendi ali, e de fato defendi nos últimos 2 jogos o Flaco Lopes como titular, agora eu acho que você tem discussão em relação a isso. Até porque o Flaco normalmente tem ido bem quando ele sai do banco, né? Ontem começou como titular, não fez uma grande atuação, enfim. Tem discussão para os dois lados. Do Botafogo a gente tava falando como cobrir a ausência do Gregory. Não imagino que vai manter taticamente a estrutura, porque é um jogo de muita estratégia dos dois lados. Acho que os dois técnicos têm muito recurso. O Renato Jogo Paiva... de xadrez. O clichêzão, mas acho que cabe. O Abel, mais tempo, obviamente, do que o Renato Paiva à frente da sua equipe, mas se conhecem muito bem pelo contexto. Então, acho que... E tem as lesões, né? Do Vitinho de um lado, do Murilo do outro. Como é que... Fux não entrou bem ontem. Não entrou bem. Cada jogo é uma história, é um bom jogador. E ali, mas ontem eu achei ele mal. E o Gustavo Gomes pendurado... O cenário poderia ser bastante complicado. O Gustavo Gomes também não foi brilhante. Não foi, mas... Embora tenha participado do lance do primeiro gol, ele ganha essa bola de cabeça ali na frente. O Gustavo Gomes, nos 2 gols do Inter Miami, ele foi engolido ali pelo Mas Suárez. eu digo, imagina você não ter os dois contra o Botafogo. Aí seria um cenário... Mas aí, por exemplo, se você não quiser botar o Bruno Fux, faz o quê? De repente segura o Piquerez. Segura o Piquerez aqui para fazer... um trio de defesa, a gente segura Piquerez, Gustavo Gomes e bota do outro lado lá o Marcos Rocha ou o Giai. Ontem foi o Marcos Rocha. Segura aqui como 3, aí coloca o Vanderlan aberto aqui, ou um outro jogador fazendo uma ala. Acho que tem muito elemento para uma dúvida, amigo. Muita coisa. Uma dúvida, vê se eu pensei uma bobagem ou é isso mesmo. Esse jogo marcará a despedida ou de Estevão do Palmeiras, ou de Igor Jesus no Botafogo? Fato. É isso, né? Um dos dois vai dar adeus. Um dos dois, quem perder, tchau. Porque nenhum dos dois não volta pro brasileiro. Mais uma boa história pra gente contar nesse jogo. Além do Jair. O Jair, eu falei do Igor Jesus, porque o Igor Jesus marcado pelo título e tal. Mas o Jair também, né? Tá indo pro Nottingham Forest. Sim, exato. Mas interessante, hein? Ou interessante para quem passar, né? Quem perder vai se despedir com eliminação. Bom, de qualquer forma. Vamos falar muito ainda de Palmeiras e Botafogo. Já começou o jogo, Abel. Já começou o jogo. Já começou? Já estamos falando. Quantos minutos de jogo já? Já estamos falando dele aqui, já está na cabeça do povo, né? Já está todo